Bom dia a todos. Vamos para mais uma meditação da Bíblia. Hoje a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade ao estudo dessa semana do livro de Deuteronômio. Hoje é o estudo número 2 de Deuteronômio. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do líder de Israel, do antigo líder de Israel, Moisés, e a gente vai dar sequência, a gente vai entender um pouco por que Deus mandou matar criança, mulheres, povos. Será que Deus ele é um Deus tirano? Ele é um Deus que não deu a oportunidade para o arrependimento? E por que criança, Ricardo? Criança inocente, adolescentes? Talvez eu não tenha todas as respostas para você. E talvez a Bíblia também não deixe tão claro assim na tua mente. Mas que o Espírito Santo possa interceder pelo teu entendimento. E a gente vai usar a palavra de Deus para tentar descobrir alguns motivos porque Deus teve que agir com mão poderosa por algumas nações, algumas tribos. Que Deus possa abençoar esse estudo e tire todo o seu preconceito. Estude, estude a Bíblia, estude toda a Bíblia, examine as Escrituras. Lá em Timóteo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, tanto o Antigo quanto o Novo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia, toda ela, é para a educação na justiça. Que Deus abençoe esse estudo e que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos dê entendimento. Falando um pouquinho da vida de Moisés, eu poderia falar várias coisas de Moisés, mas eu quero me atentar aqui em um ponto sobre a criação de Moisés. Exatamente. Quero parabenizar as mães, a mãe de Moisés, porque criou seu filho no temor do Senhor. Graças a Deus que Deus fez todo aquele cenário e colocou a mãe de Moisés para criar ele. Porque se não fosse por Deus e pela mãe de Moisés ensinar para ele a respeito do Deus verdadeiro, do Deus vivo, ensinar para ele que ele era um hebreu, que ele pertencia ao povo do Deus verdadeiro, Moisés não teria sido o líder que foi, porque Deus foi moldando a Moisés ao decorrer do tempo. Moisés naturalmente era para ser um faraó do Egito, mas ele sabia quem ele era e ele sabia do povo dele. Moisés nunca se esqueceu do povo dele, das promessas de Deus na Bíblia. A mãe de Moisés foi um instrumento poderoso para colocar tudo naqueles 12 anos que Moisés viveu com ela, colocar o Deus verdadeiro na mente dele e criar o caráter de Moisés. Poderia falar muitas coisas aqui de Moisés, mas esse é um ponto que eu acho muito importante, que Deus possa nos dar, né, a capacidade, o entendimento de criar os nossos filhos ao Senhor, né? E a gente vai ver aqui agora no decorrer dessa lição, né? Se agora eu falei de Moisés que teve uma boa instrução da mãe, ela ensinou tudo de bom para ele do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Ele sabia quem ele era, ele intercedia pelas pessoas, ele era preocupado com a reputação de Deus, porque quando Deus pretende matar o povo, aniquilar o povo de Israel, Deus intercede por eles e fala: não, risca meu nome do livro da vida, se o Senhor não perdoar esse povo. O que outras nações vão dizer a respeito do Senhor, se o Senhor não fazer esse povo entrar na terra do Egito?
Que líder, né? Que líder espiritual. Mesmo quando o povo queria matar Moisés, Moisés ainda assim intercedendo pelo povo. E Deus concedendo a misericórdia e a paciência. Por isso que é muito importante, né, no nosso meio, homens e mulheres tementes a Deus, que intercedam, né, pela nossa vida e que nós sejamos assim também, né? Que nós possamos, nessa caminhada da santificação a cada dia, a gente nos tornar pessoas melhores. E a gente vai entender aqui um pouquinho o porquê que Deus teve que destruir mulheres, crianças, povos. E será que Deus não deu oportunidade para eles, Ricardo? Será que Deus decidiu de uma hora para outra? Não é assim que Deus trabalha. Olha o que diz em Gênesis 15, versículo 16. Na quarta geração o tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus deu, aqui fala aqui da quarta geração. Alguns teólogos dizem que são 40 anos e outros dizem 400 anos. Mas eu acredito que Deus deu 400 anos de oportunidade para os povos, para os amorreus, para as outras nações se arrependerem das suas práticas, das suas abominações perante Deus. Lembra bem do comecinho que eu falei como Moisés teve uma boa criação? Os filhos dos amorreus, os filhos dos jebuseus, os filhos de outras nações não teve a mesma criação que Moisés teve. Não teve. Vou te mostrar um contexto onde crianças, mulheres, homens, aonde o contexto e a contaminação, o porquê que Deus teve que agir com mão poderosa. Aqui a gente vai ver um contraste sobre a criação de Moisés que ele teve e sobre a cultura desse povo, sobre a criação dos filhos, das mulheres, dos homens, o porquê que se encheu a ira de Deus com esse povo. Levíticos capítulo 18, aqui vai mostrar, fala aqui de casamentos ilícitos, o que eles praticavam, o costume natural daquele povo. Olha o que diz aqui o verso 6. Nenhum homem chegará a qualquer parenta da tua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Verso 9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Olha o que vê o verso 13. A nudez da tua irmã e da tua mãe não te cobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. Verso 15. A nudez da tua nora não descobrirás, e ela é a mulher do teu filho, não lhe descobrirás a nudez. Verso 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu só tô. Aqui tem vários exemplos no capítulo 18 de Levíticos. Você viu aqui ao Deus, eles dedicavam os filhos pequenos, as crianças, ao Deus Moloque. Você está entendendo aonde que chegou a contaminação, a maldade? Aonde filho ficava com mãe, pai ficava com nora. Você vê as relações ilícitas, as prostituições que estavam tendo dos amorreus, dos cananeus, dos povos vizinhos. Você está vendo aqui a contaminação? Eles foram criados assim. Era um costume deles ter relações até com animais. Relações sexuais com animais, com mãe, com pai, com avó, com tio, com neto.
Estava tudo contaminado. E Deus, ele teve que agir. Deus deu 400 anos de oportunidade para o povo se arrepender, para parar com aquelas práticas, aquelas contaminações, abominação aos olhos de Deus. E chega um dia que Deus teve que botar fim. Ele colocou fim. O povo de Israel tinha que ser o espelho para as outras nações. O povo de Israel era o menor povo que existia ali naquele contexto. E Deus queria ensinar os outros, queria ensinar o próprio povo de Israel e ensinar as outras nações. Talvez você não entenda, mas tá bom, Ricardo, eles praticavam tudo isso. Mas e por que mulheres, crianças, como diz a Bíblia, desde a da criança pequena até o adulto, estava tudo contaminado, eles cresciam nessa prática. Era uma prática normal para eles entregar os seus filhos ao deus Moloque. Você entregaria o seu Deus para o seu filho para um sacrifício? Imagina o teu filho tendo relação sexual com seu pai, com seu avô, com seu tio. Às vezes, e sabe quem sofre com tudo isso? Eu vou te falar, o pai, a mãe sofre, sabia? Mas você sabia que Deus, ele sofre desde quando criou quando a humanidade caiu em pecado? Deus, ele sofre mais do que todos nós, porque ele é um Deus todo-poderoso, que ele pode aniquilar toda a terra e ainda não se encheu o cálice da sua ira. Ainda eu e você temos oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos atos. E até quando vamos ficar assim? Até quando você acha que Deus vai permitir o estupro? Que Deus vai permitir o homicídio, o assassinato? Deus um dia vai colocar fim em todas as obras do mal. Entenda isso. Entenda, Deus um dia vai colocar fim. Talvez você foi para a igreja e falaram que Deus é só amor. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor, ele é justiça. E um dia Deus vai fazer a justiça. Nós clamamos por justiça. Que Deus possa te dar a capacidade, a inteligência e o Espírito Santo para poder entender que Deus, ele é amor e também ele é fogo consumidor. Talvez hoje você não entenda esse estudo, ou nem eu entenda, mas confia. Mesmo quando tudo está dando errado, tudo ao cenário está dando errado, confia. Um dia Deus vai responder para você todos os questionamentos. Um dia Deus vai mostrar para você. Você vai sentar com Jesus. Ele vai responder para você os porquês. Pode ter certeza disso. E que você possa estudar mais a Bíblia, leia o capítulo 18 de Levíticos, leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, que você vai ver que Deus é um Deus de justiça, de misericórdia, de amor, e que Deus possa abençoar a tua caminhada cristã. Que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana e obrigado.